Gente, hoje é dia do nosso quadro Falando Economês. E como estamos, nesse período eleitoral, de eleições municipais, nós queremos saber qual é o impacto do atual cenário político, por exemplo, na economia aqui da capital. E para falar sobre isso, eu recebo aqui para uma conversa o economista Júlio Pascoal. Júlio, está tudo bem com você? Seja bem-vindo. Grande prazer poder voltar aqui. Prazer é nosso em receber você. Vamos dividir essa conversa em duas partes. Primeiro, para o comércio, para a cidade, tem uma movimentação importante em período de eleição? Tem uma movimentação importante porque os candidatos, eles buscam para fazer os seus santinhos, a sua propaganda, as gráficas. Então, isso mexe diretamente com a economia desse setor. Além disso, confecções, porque você tem bandeiras, tem uma série de outras situações, restaurantes. Então, movimenta bem a economia. A dinheiro circulando. E ainda a contratação por parte dos políticos, os cabos eleitorais, aqueles que vão andar na rua e pedir voto, enfim. Então, há uma movimentação extremamente positiva no âmbito da economia local com relação à questão das eleições. Ou seja, para a cidade é bom. Para a cidade é bom. Agora, vamos para o outro lado, do ponto de vista administrativo, Porque em ano de eleição muita gente fala assim, mas o poder público dá uma parada. Como é que você avalia do ponto de vista administrativo municipal? Do ponto de vista administrativo, a gente tem uma falha grande na grande maioria dos municípios, porque não há o planejamento. Planejamento de governo, de maneira geral, Porque normalmente o cidadão entra na prefeitura e ele passa os primeiros 2 anos ajustando as contas deixadas pelo anterior e criando as condições para poder fazer as obras. Busca fazer convênios, fazer licitações. Isso é que dá para ele as condições para que nos 2 últimos anos ele possa, de fato, administrar e trazer para os seus munícipes as obras que eles falaram no período eleitoral, que se transforma num plano de governo e que depois é executado anualmente através do orçamento. Então, quem não planeja, o que acontece no último ano, no ano eleitoral? Praticamente ele não pode fazer nada, porque uma licitação demora no mínimo 6 meses para você fazer, porque tem o contraditório, aquelas pessoas que se sentem prejudicadas e podem entrar. Então, você tem aí um período de 6 meses. Então, praticamente começa o ano e você já está sem condição de trabalhar naquele ano, porque 3 meses antes da eleição e 3 meses depois, você não pode fazer nenhum tipo de licitação, nenhum tipo de contratação. Então, aquelas prefeituras que não usam o planejamento como instrumento de gestão, elas acabam, de certa forma, perdendo naquele ano de eleição. Isso não acontece, que você está dizendo, como é que fica ali no final das contas? Porque você tem a lei de responsabilidade fiscal. A prefeitura não pode gastar acima do que a lei prevê. E aí, quando chega no último ano? A lei de responsabilidade fiscal, se ela fosse levada a sério no Brasil, nós não tínhamos a figura nem dos restos a pagar e nem das despesas de exercícios anteriores. Por quê? Porque aquilo que, para a pessoa entender, diferente do setor privado, você só pode comprar ou você contratar algo se você tiver a nota de empenho, que é justamente o quê? Uma autorização que o setor público dá para o setor privado poder ter a segurança de vender ou prestar um serviço para ele. Você só pode, dentro da lei de responsabilidade fiscal, você só pode empenhar aquilo que você tem de recurso. Qual que é a artimanha que os prefeitos fazem ao longo do período dos 4 anos, Normalmente eles empenham. Quando chega ali por meio de agosto, mais ou menos, sente que não dá para pagar, para ficar dentro da lei de responsabilidade fiscal, eles anulam aqueles empenhos. Isso não só para prefeito, mas as secretarias, os governos fazem isso. Participei de governo aqui, vi muito isso. Então, faz a anulação da despesa. Isso você coloca quem prestou o serviço ou quem vendeu alguma coisa na berlinda, porque a partir do momento que você anula o empenho, você não sabe se você vai receber, Depois volta a reempenhar no ano seguinte. E normalmente pede um desconto. Então, às vezes, o que acontece? Às vezes a empresa ganhou a licitação, ela mergulhou no preço para ganhar, prestou o serviço ou vendeu o produto, não recebeu, tem o empenho anulado,
e para ser reempenhado e garantir o pagamento, às vezes ainda tem que dar um desconto. Então, veja como funciona a administração Júlio, pública. Eu queria até que você analisasse o que aconteceu ontem, aquele fato lamentável. Primeiro, o prefeito Rogério Cruz anunciou a demissão de quase 2.000 comissionados. Aí, pressionado pela Câmara, de vereadores, por outras coisas, decidiu voltar atrás. Mas no primeiro momento, ele falou, não, mas eu preciso adequar receita com despesa, aquela coisa toda. Ninguém acredita nisso, né? Não, eu não. A grande verdade é que os gestores, de maneira geral, isso vale para os municípios, vale para o Estado e vale para o presidente da República. Eles deixam de fazer concurso público para usar os comissionados ou os temporários, porque essas pessoas, embora prestem serviços relevantes à administração pública, elas não valem pelo que elas fazem, mas principalmente porque elas se submetem. Porque um comissionado, eu conheço N comissionados que aconteceu isso, o cara acorda de madrugada, trabalha, vai, chega cedo, bate o ponto, faz direitinho. Mas chega na hora da eleição, o que ele tem que se submeter? A bandeirar na esquina, a engrossar as reuniões dos candidatos, normalmente do governo, né? Eles têm que participar das caminhadas, eles têm que participar das carreatas. Então, a diferença entre o candidato, vamos dizer, do governo com os outros candidatos que não têm aquele tipo de benefício, né, você já mostra nas reuniões. Pode ver que as reuniões do prefeito Rogério Cruz ou dos outros prefeitos que foram reeleitos ou dos seus candidatos que estiveram nas eleições, elas são muito mais calorosas em termos de pessoas do que propriamente aqueles candidatos que não têm mandato. Nós começamos o programa de hoje com uma matéria exclusiva mostrando que a dívida só com a saúde da administração municipal pode chegar a 170 milhões de reais. Eu estava vendo essa reportagem, é uma vergonha, né? Exatamente. Porque como que funciona isso, Jordevar? O SUS, quando ele foi criado em 1990 pelo presidente Collor, ele criou uma obrigação para o governo federal, para os estados e para os municípios. O governo federal entra com 70% do valor daquilo que é devido para hospitais, clínicas, etc. Os governos estaduais com 20% e os municípios com 10%. Quer dizer, o que tem ocorrido ao longo dos anos 90 para cá? Se jogou praticamente tudo em cima do governo federal. Por isso que se criou aquela bendita regulação. A regulação foi criada muito mais para não atender do que propriamente para atender, porque o correto era o quê? Que os estados e os municípios tivessem programas alternativos que complementassem o SUS, principalmente naquelas doenças mais graves, câncer, que não pode esperar, uma cardiopatia grave, alguma coisa ligada à parte urinária, que você também não pode esperar, mas não. Hoje, as prefeituras, de maneira geral, aqui em Goiás conheço muito isso, aqui em Goiás. Qual que é o programa de saúde das prefeituras? Comprar uma ambulância e mandar o doente para Goiânia. De quebrar a perna, qualquer coisa, vem para cá. Aí você já tem os problemas dos hospitais aqui, do estado, e você ainda tem que receber os pacientes do interior. Então, quer dizer, não fazem o trabalho que tem que fazer, né? O cidadão fica na penúria, porque entre a dor e a resolução do problema com a cirurgia, 3 anos pelo SUS. Então, esse é o grande problema que o cidadão passa. E eu não vi ninguém desses que aí estão, né, dizer que isso vai mudar. A ideia é só assim, eu vou construir um hospital, vou fazer isso. Não é construir hospital, é ampliar o número de vagas através de convênios. Porque o cidadão tem que ser atendido hoje, não é daqui a 3 anos, depois que termina o hospital. A situação está tão grave que o prefeito de Trindade, Marden Júnior, está reclamando que pacientes de Goiânia estão sendo levados para ser atendidos lá em Trindade. Que coisa. Júlio, obrigado mais uma vez pela sua Eu que agradeço a oportunidade, sempre precisar, estamos aí.